as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê,
Bonitos e bonitas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês, de cada um de vocês, mas logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai poder se encontrar, se abraçar, se beijar e fazer bastante bagunça junto, né? Mas antes de começar a nossa aula hoje, eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar e eu agora estou tendo a oportunidade de dizer isso, então vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aproveita já no início do vídeo e dá o seu joinha que ajuda bastante a gente e ativa o sininho para avisar as notificações. Muito obrigada! Agora bora para as histórias de hoje. Sim, histórias! Hoje a gente vai rever um pouquinho de cada história que vocês têm visto até agora e para isso eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá? E vamos começar por nada mais, nada menos, por onde tudo começou, quando a Terra era totalmente vazia, escura e só habitava no meio dela Deus. E um belo dia, Deus estava pairando sobre a Terra e resolveu criar uma coisa. E ele disse: haja luz. E houve luz. E foi seguindo alguns dias e Deus foi criando várias e várias coisas. Deus criou muitos animais, os animais aquáticos, os animais terrestres, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que voam e todos os tipos de animais, de todos os tamanhos, cores e raças, criou todos os tipos de flores e árvores e criou todos os tipos de frutas. Quem gosta de uma uvinha aí? Quer uma uvinha aí? Tá boa, hein? E criou tudo. E você lembra em quantos dias Deus criou todo o universo? Você lembra? Em quantos dias? Isso mesmo, em 6 dias. Só que no 6º dia, Deus criou algo muito importante. Vocês lembram o que Deus fez? Isso, ele fez o primeiro homem e a primeira mulher. E vocês lembram o nome dele? Quem consegue aí me dizer? Muito bem, Adão e Eva. E Adão e Eva, lá na Bíblia diz que eles conversavam todos os dias com Deus. Imagina só, gente, você poder encontrar, falar assim, que nem eu e você assim, tá falando, ou quando você fala com seu amigo, ou quando tá lá na aula online, lá na sua escola, você poder conversar com Deus e ouvir a voz dele assim no seu ouvido. Devia ser muito legal, né? Conviver com os animais, conviver com os leões, conviver com os passarinhos, com os cachorros, com as tartarugas, com os peixes e poder cuidar deles devia ser muito legal, né? Só que quando Deus terminou de criar Adão e Eva, ele tinha falado que eles podiam ficar à vontade. Tinha uma árvore e lá tinham os frutos. E Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, menos daquela árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas daí, vocês já sabem, essa história é muito melhor do que eu. A serpente veio, convenceu a Eva de pegar aquele fruto e comer. Na hora que ela comeu, não aconteceu nada assim, né? E Adão foi lá e comeu também. E daí eles começaram a sentir uma coisa muito estranha. E eles começaram a perceber que eles fizeram uma coisa muito errada. E aí veio o primeiro pecado no mundo: a desobediência. E aí, por conta disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e tiveram várias outras consequências. Passado algum tempo, Adão e Eva tiveram alguns filhos. Alguém se lembra os primeiros irmãos da Bíblia, como eles se chamavam? Muito bem! Caim e Abel. E naquela época, muito tempo atrás,
Bem antes de Jesus vir e se sacrificar pela gente, as pessoas tinham que pegar um cordeirinho, um animal, as primeiras coisas, as coisas mais bonitas e oferecer para Deus. E chegou o momento de fazer isso. Caim cuidava muito bem da lavoura, das frutas, dos legumes. E o Abel foi lá e pegou ele era um pastor, né? Ele cuidava das ovelhas. E ele pegou o cordeirinho mais bonitinho, mais novinho, todo branquinho e ofereceu como sacrifício a Deus. E Deus se agradou muito do sacrifício dele. Já Caim, ele foi lá e pegou assim, ó, qualquer uva, a primeira uva que tava lá, assim, ó, uma uva murcha, assim, pela metade. Tô aprendendo essas coisas ainda, hein, gente, de ser youtuber, assim. Umas uvas assim, qualquer uma, assim, as que tá solta mesmo, vou lá levar. E Deus não se agradou. E Caim ficou com inveja do irmão. E vocês lembram o que o Caim fez com seu irmão? Ele ficou com tanta inveja, e achando que Deus gostava muito mais de Abel, e acabou matando seu irmão. Vocês acham que isso era justo? Não, né? E por causa disso, Caim tentou se esconder de Deus, mas ele não conseguiu. A gente sabe que não se pode se esconder de Deus. Por mais longe, por mais alto, por mais profundo que nós estejamos, nós não conseguimos nos esconder de Deus. E Caim se arrependeu depois do que ele fez e Deus não deixou de cuidar dele. Passado um tempo, a população humana foi crescendo, foram habitando por esse planeta Terra, por a nossa humilde residência chamada planeta Terra, e eles foram habitando, e as pessoas começaram a ficar com muita raiva, começaram a ter muita inveja uma das outras, mas nesse meio tinha um homem muito bom, que amava a Deus acima de todas as coisas. E tudo que ele fazia era pensando em agradar a Deus. Você é assim? Ou às vezes você fala assim, não precisa agradar não, é só uma mentirinha só, é só uma invejinha só, não dá nada não. Enoque não era assim. Ih, falei o nome dele, não era pra falar. Tudo bem. Não é nhoque, hein, que a gente come às vezes aí, de domingo principalmente, é o Enoque. O Enoque era um homem que amava muito a Deus. Quando as pessoas começavam a falar mal, fazer muita fofoca, ele não ia na onda dessas pessoas, não. Quando as pessoas começavam a inventar mentiras, falavam assim, faz isso aqui, rouba só um pouquinho, ele não entrava nessa onda, não. E ele agradava muito a Deus e Deus se ficava muito alegre com o coração de Enoque. E vocês sabem que Enoque foi um dos homens da Bíblia que não precisou passar pela morte? Ele foi arrebatado. Deus levou ele direto para o céu. Olha que coisa mais legal. Imagina só, gente. Você não precisar passar pela morte? Você não precisa sofrer assim e ir direto para o encontro de Deus? Deve ser muito legal, né? E aí Enoque foi morar com Deus. Passado algum tempo, a população foi crescendo e as pessoas foram ficando muito mais malvadas ainda, muito mais malvadas, e Deus resolveu fazer uma coisa. Resolveu chamar um cara chamado Noé. Eu vou usar o mesmo bigode, tá tudo certo, agora eu vou usar... Não, é outro bigode, ó, vocês estão vendo que é diferente, né? O bigode do Enoque, esse aqui é o bigode do Noé, tá? Enfim, aí Deus chamou um cara chamado Noé e falou assim pra ele, Noé, é o seguinte, eu tô cansado dessa humanidade e logo aí eu vou mandar um dilúvio, uma chuva bem gigante aí, eu vou destruir tudo, mas como você é um homem também que me agrada muito, eu vou pedir pra você construir uma arca. E dentro dessa arca você vai levar você, sua família e um casal de cada espécie de animal. Ok? Noé, tá bom. E
E Noé foi lá e construiu a sua arca. A gente vai fazer uma breve propaganda aqui do SOS Alergia, né? Da barca do SOS Alergia. Uma barca que vai virar uma arca agora. E Noé foi lá e construiu uma arca. Uma arca bem grande. Faz parte. E foi lá e colocou lá um casal. Aqui eu não tenho casal, mas assim, ele colocou um casal de cada espécie de animal aqui. Vou precisar da imaginação de vocês. Vocês imaginam que isso aqui é um casal de cachorro. Esse aqui é um outro casal de gato. Esse aqui é um outro casal de ao leão e a leoa. Enfim, colocou um casal de cada espécie. E chegou o dilúvio, que durou quantos dias? Isso mesmo! E qual foi o animalzinho que o Enoque não, opa, já tô confundindo, é muito nome, hein, gente? É muito nome. Que Noé pediu para que fosse ver se realmente a chuva, toda aquela chuva tinha acabado. Foi a pombinha, que ela trouxe um galinho, não é? Vocês lembram disso? Que ela trouxe um galinho, deixa eu pegar meu galinho aqui. Um galinho seco para dizer que a chuva já tinha acabado, certo? Passou um tempo e a família de Noé foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo e as pessoas de novo começaram a arranjar confusão, fazer muita fofoca e fazer muitas outras coisas. E aí essas pessoas aí começaram a resolver, a construir um grande edifício. Alguém lembra o nome dessa torre que eles começaram a construir? Era uma torre que eles falavam assim: nossa, vamos construir uma torre bem alta. E quanto mais a gente construísse, aumentasse essa torre, a gente ia chegar muito mais perto de Deus. Alguém lembra o nome dessa torre? A Torre de Babel. Não, gente, essa aqui não é a Torre de Babel, mas é só para representar a torre. E aí eles foram construir uma torre gigantesca e foram construindo, e estavam se achando porque estavam construindo uma torre maravilhosa, uma torre grande, vai ser a maior das torres, vai ser a melhor, vai se destacar e a gente vai pegar e vai falar com Deus e a gente vai chegar perto. Aí sabe o que Deus fez? Começou a confundir a língua daquela galera. Uma galera começou a falar uma língua diferente e outro começou a falar uma outra língua que ninguém tava mais se entendendo, e aí eles tiveram que parar a construção. Porque a gente não precisa disso para chegar até Deus, não é verdade? A gente podia falar com ele assim, ó. Bater um papo reto aqui, eu e Deus, assim, né? Mesmo que Jesus não tinha vindo ainda, mas a gente dava pra bater um papo reto aqui, ó. Não é mesmo? Depois que passou esse período da Torre de Babel, veio um cara aí muito da hora. Eu gosto muito desse cara. Principalmente aí que ele teve um filho. Teve vários filhos, na verdade, né? Mas ele teve um filho muito velhinho já. Alguém sabe o nome dele? Deus tinha prometido pra ele que ele tinha ter um filho e que a descendência dele ia ser muito grande, a família dele ia ser... Nossa, ia ser muito, 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 muito grande. Tem até um versículo da Bíblia que ele fala assim: olha, Abraão, olhe para as estrelas do céu e conte-as, se é que as pode contá-las. A gente não consegue ficar contando as estrelas assim, né? E Deus ainda fala assim: a sua descendência será maior que isto. Alguém... Eu acho que eu falei o nome dele, né, gente? Não tem problema. Alguém sabe o nome dele? Lembra o nome dele que eu falei? Qual é o nome dele? Muito bem, Abraão! E aí, o Abraão tava com a sua família e um dia Deus chega pra ele e fala assim: Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe prometi. E Abraão obedece. Ele pega a sua família e vai andando para até a terra onde Deus tinha prometido, espalhando o amor de Deus para muitas pessoas. Mas vocês se lembram que Abraão, ele queria muito ter um filho.
Só que o tempo foi passando, ele foi ficando velho, a esposa dele foi ficando velha, e aí teve uma hora que eles falaram assim, ai, não vai rolar, acho que não vai rolar. E ficavam falando, né, poxa, Deus, não vai rolar, né? Acho que não vai rolar. Mas depois de muito tempo, claro que Deus, quando ele faz uma promessa, ele não esquece, ele não descumpre, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E aí veio o filho da promessa, o filho tão esperado de Abraão, que alguém lembra o nome dele? É o nome do filho da tia Pan e do tio Som, hein? Alguém lembra? Não tô ouvindo. Muito bem, Isaac. E logo que Isaac nasceu, diz na Bíblia que Isaac, logo que ele nasceu, ele sorriu. E por isso que eles deram o nome de Isaac, que significa ele sorriu. E foi passando um tempo, Abraão estava muito feliz, a família estava muito feliz com a vinda de Isaac. E aí, de repente, um dia, Deus coloca Abraão numa prova. Chega e fala assim, ô Abraão, é o seguinte, eu quero que você pegue o Isaac, vá até lá no monte e entregue o Isaac para mim como prova, como sacrifício. Mamães e papais, vocês estão aí com os seus filhos? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês teriam coragem de fazer isso? Se fosse Deus pedindo, se Deus mandasse um anjo assim, ó, vivo e a cores pra você, você teria coragem? Eu acho que eu não teria coragem, não. Eu não sei, gente, eu acho que eu ia tentar falar pra Deus, não sei. Vocês teriam coragem? Eu acho que o papai e a mamãe não teria coragem de dar você, né? Assim, entregar como sacrifício pra Deus. Mas Abraão foi, pegou o Isaac, pegou todas as coisas que precisava e foi subindo no monte com o Isaac. E o Isaac pergunta, para onde a gente estamos indo? Onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus vai providenciar. Quando Abraão chega, coloca o Isaac lá deitado, pronto para sacrificar, Deus manda um cordeirinho bem bonitinho para ser sacrificado no lugar de Isaac. Olha como Abraão confiava demais em Deus. Ele sabia que Deus ia prover alguma coisa, que ele ia fazer alguma coisa. Deus, em todas essas histórias, Deus cuidou muito das pessoas. Deus chamava muito algumas pessoas em especial, né? Mas ele cuidava muito. Olha só, Adão e Eva cometeram lá o pecado da desobediência. Eles tiveram algumas consequências, né? Eles ficaram de castigo por um tempo. Mas Deus não abandonou Adão e Eva. Caim e Abel. Caim matou o seu irmão por inveja. Mesmo tendo algumas consequências ruins, Deus nunca deixou de cuidar do Caim. Deus também nunca deixou de cuidar do Enoque. Deus nunca deixou de cuidar de Noé, mesmo que a família dele duvidasse, achando que Noé estava meio doido. E mesmo quando Noé estava até meio desanimado em construir aquela arca, a família falando, alguns amigos falando, você está ficando louco, para que construir essa arca? Não vai vir dilúvio nenhum. Deus cuidou de tudo. E mesmo quando as pessoas tentaram construir aquela torre para chegar mais perto de Deus e Deus sabia que aquilo não era necessário, mesmo ele fazendo com que todas as pessoas falassem outras línguas diferentes, Deus não deixou de amar as pessoas, mesmo elas fazendo umas coisas bem esquisitas. E aí a gente chega em Abraão de novo e de Abraão confiar muito em Deus. E aí passa mais algum tempo, vamos seguindo aí a história. Abraão teve Isaac, e Isaac, depois que ele cresceu, casou, ele teve filhos também. E vocês já ouviram falar dessa história de Esaú e de Jacó e Esaú? Eles eram irmãos. Vocês lembram como acontece essa história?
Esaú estava trabalhando muito num dia. E Isaac estava já velhinho, já não estava enxergando bem. E Isaac era o filho mais novo. Confundi os nomes aqui, gente, muito nome. Desculpa aí, vamos voltar. Jacó era o irmão mais novo. E aí Jacó aproveitou que seu irmão estava lá na lavoura, estava lá trabalhando, e ele queria que a herança fosse toda dele. Toda a riqueza que seu pai tinha, ele queria para ele. Ele não queria dividir com o irmão dele, não. Ele queria, ao invés do irmão dele lá pegar primeiro, quando o pai morresse, ele falou assim, não, isso aqui tem que ser meu primeiro, tem que ser meu primeiro. Aí ele foi lá e disse que Esaú, ele tinha muito pelo, assim, né, no corpo. E aí ele colocou uns pelos, assim, em cima do braço, foi lá falar com o pai dele e falou que era o Esaú e pediu a herança. Olha que coisa feia. Enganou o pai, enganou o irmão. Quando Esaú chegou cansado, ele ficou muito bravo e muito triste com o que aconteceu. E o Jacó fugiu. E daí passou um tempo, o Jacó se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Se arrependeu muito. E aí Deus foi falar com ele e ele pede perdão. Diz que ele luta, né, com Deus. Ele não luta contra Deus, ele luta com Deus, pedindo para que aquele anjo abençoasse ele. E aí, passado algum tempo, claro, Deus perdoa o Jacó pelo que ele tinha feito, tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, enganado toda a família. E ele foge. E depois de muito tempo, sabe o que acontece? Esaú e Jacó se reencontram. E você sabe como foi esse encontro? Vocês lembram como foi esse encontro? Jacó estava morrendo de medo, estava preparado. Ele falou assim, eu vou me preparar porque o meu irmão vai querer me matar. Gente, quem tem irmão aí, vocês ficam bravos quando seu irmão pega alguma coisa sua e não pede? Vocês ficam bravos? Deve ficar, né? Não fica? Pega um brinquedo que você gosta muito, não avisa. Não? Jacó tava tremendo na base. Tava morrendo de medo. Só que sabe qual foi a reação do Esaú quando viu o irmão de longe? Ele correu para os braços de Jacó e os dois se abraçaram. E foi uma cena muito linda. E os dois choraram muito. Jacó pediu perdão para Deus. Perdão para Deus já tinha pedido, né? Pediu perdão para o seu irmão e Esaú perdoou. E os dois foram e fizeram as pazes e ficaram muito felizes e viveram em comunhão em família e com Deus também. E aí, gostaram da revisão? Desculpa qualquer coisa aí, hein, gente? Algumas atrapalhadas aí, eu tô me acostumando com essa nova tecnologia aí. Mas, e aí, gostaram? Deu pra lembrar todas as coisinhas aí que vocês já estudaram até agora? Sobre, então, ó, Deus fez todas as coisas e tudo que Deus foi fazendo, ele viu que era muito bom. Aí veio Adão e Eva e o pecado, porque eles desobedeceram a Deus. Aí tiveram Caim e Abel. Caim matou o seu irmão por pura inveja. Depois veio mais tarde aí um Enoque, personagem fantástico e de muita fé e um homem que agradava muito a Deus. E ele não precisou passar pela morte, ele foi morar direto com Deus. Depois Deus estava muito desapontado com a humanidade. E aí Deus resolve mandar o dilúvio e chama um cara aí muito bom também, que amava muito a Deus, para construir a arca. Depois veio a torre. Depois veio o sacrifício, veio Abraão e sua família e teve o Isaac e o sacrifício de Isaac, que Deus mandou um cordeirinho. Depois teve Jacó mentindo, enganando para conseguir a herança primeiro, toda a grana aí do pai, né?
mas depois acabou tudo bem. E aí, gente, faltam alguns dias aí, poucos dias para o Natal. E é uma data muito, muito, muito importante que a gente celebra a festa de aniversário de alguém. Que é a festa de aniversário de quem? Aniversário de quem? Isso mesmo, de Jesus. Agora imagina só, uma festa de aniversário. Você prepara uma festa, a sua festa de aniversário, e você não vai. Esquisito, né? Pois é. Hoje em dia as pessoas têm se esquecido do verdadeiro sentido do Natal. Mas isso a gente vai deixar mais pra frente pra conversar. Mas não se esqueça, tá bom? Que Deus cuida da gente o tempo todo. O tempo todo Deus está com a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!